dando sequência aí aos vídeos da Black Friday, eu separei uma lista bem bacana aí de smartwatches para trazer para vocês aqui, para que vocês possam ficar de olho aí nas promoções que vão vir na Black e não perder nenhuma boa oportunidade de compra também. Smartwatches aqui no meu canal é um conteúdo que eu gosto muito de trazer aqui para vocês. O pessoal tem um feedback muito bom dos meus conteúdos também. Aqui são apenas alguns exemplos de produtos que eu já trouxe por aqui, então eu fiz aí uma pesquisa extensa, então eu não vou trazer apenas os modelos que eu já falei aqui no canal, eu pretendo trazer para vocês uma lista que eu considero de custo-benefício e, como de costume, também trazer aquela listinha para vocês fazerem aquela compra sem erro, para que vocês não caiam em ciladas na internet também. Então esse conteúdo vai estar muito legal, então acompanha comigo até o final para não perder nenhum detalhe. E toda Black Friday o povo promete aí que vai ter boas promoções também, então vocês podem usar esse conteúdo também para fazer uma comparação, porque eu vou trazer alguns preços também aí na data de gravação desse vídeo, beleza? E vamos seguir então, eu acho que tem uma promessa muito grande aí de bons preços, principalmente na linha mais premium, que já são smartwatches mais caros, mas a gente também tem que pensar que, em geral, os preços devem ficar um pouco menores aí. Esperamos que nesse ano de 2025 a gente não tenha aquela Black Fraud, então vamos ficar de olho para ver exatamente o que vai acontecer por aí. Inclusive, queria lembrar vocês que eu sempre deixo os links aí com as melhores ofertas que eu acho aqui na descrição, e também temos um grupo de ofertas no WhatsApp, onde diariamente eu coloco várias oportunidades de compra, e na Black Friday também vou colocar aí bons links para vocês também, beleza? Se quiser entrar então, o link vai estar aí na descrição. Então já vamos começar sem enrolação com o primeiro modelo, que eu quero fazer esse vídeo mais dinâmico possível, e lembrando que não é um vídeo de review. Bom, vamos lá, pessoal. O primeiro modelo que eu separei para vocês, por incrível que pareça, não é o Solar Pro da Hailu. Eu tô falando para vocês então do Solar Plus. Esse smartwatch da Hailu, que é o Solar Plus, é um outro smartwatch que em tese tem uma categoria inferior aí ao Solar Pro, mas por incrível que pareça, o feedback dele em geral da internet é muito legal. Eu vou falar sinceramente para vocês, gostei bastante do Solar Pro, mas pesquisando o Solar Plus, ele tem um preço excelente. Esse terceiro botão do meio do Solar Pro, que você gira uma coroa, na minha opinião não serve para muita coisa, então eu acho que esse smartwatch com um visual mais enxuto me agrada mais e tem as mesmas funcionalidades basicamente. O Solar Plus também tem uma tela AMOLED de 1,43 polegadas, então não vai perder nada aí perto do Solar Pro, por exemplo, e a tela AMOLED é um grande diferencial, trazendo um excelente brilho e qualidade para você também, principalmente se for usar durante o dia. 105 modos esportivos, que é mais ou menos ali o arroz com feijão que a gente tem na maioria dos smartwatches, então eu considero que ele é bem completinho, tendo aí uma pegada bem parecida com o Solar Pro. Inclusive tem conteúdo do Solar Pro aqui no canal, se quiser ficar de olho também, tem alguns conteúdos bem legais sobre ele, assim te ajuda também a decidir se dá uma olhada nesse modelo ou no Solar Plus. Eu hoje vou recomendar para vocês o Solar Plus. Sua bateriazinha também de 7 dias, então tende a ter uma durabilidade bem legal, o que a gente nem se compara aí, por exemplo, com os smartwatches mais premium, como o da Samsung ou Apple Watch, porque a gente sabe que não dura muito mais aí de 2 dias se você tiver um uso mais intenso. Então eu considero que 7 dias aí é uma bateriazinha bem legal. Então esse primeiro smartwatch que eu queria trazer para vocês é o mais baratinho da lista, o mais acessível, mas vai te entregar bons recursos básicos, obviamente, nenhum sensor de muito especial, mas ele vai te entregar o básico. Não tem GPS embarcado, ele usa do celular, mas se você está procurando aí um smartwatch nessa casa aí de R$240, que é o que ele está custando na gravação desse vídeo, eu acho que é uma boa pedida para vocês ficarem de olho também. E se você não perde por esperar os próximos modelos que eu separei para vocês, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. Já seguindo para o segundo modelo, já é uma categoria superior e muito melhor, mas sem você mexer muito no bolso, que eu achei excelente para essa nossa lista, é o Redmi Watch 5 Lite. Eu já trouxe o Active aqui no canal, eu achei ele muito simples na sua construção, então assim, por mais que ele tinha aquela pegada mais baratinha, eu não acho que vale tanto a pena, comparado, por exemplo, com os smartwatches da Hailu, porque ele tem uma tela LCD, e a Hailu, por mais que não é tão conhecida, é uma marca parceira da Xiaomi, e eles têm aí bons recursos também compartilhados, então, por exemplo, só da tela AMOLED aqui, ele já se sai muito melhor. Voltando a falar para vocês do Redmi Watch 5 Lite, que é um smartwatch que eu considero excelente, então esse aí já está custando na sua casa dos seus R$370. Então ele basicamente vai ser quase o dobro de preço aí de um Solar Plus, por exemplo, mas ele entrega aí
uma qualidade de construção superior, funcionalidades muito legais, a sua coroa multifuncional, mas passando alguns dados técnicos rápidos para vocês aqui, ele também conta com uma tela AMOLED de 1,83 polegadas, então já é um smartwatch maior, mais vistoso com uma tela AMOLED, então ele já se sai muito melhor aí do que o Active, por exemplo. Tem GPS integrado, o que é uma coisa que eu considero que faz boa diferença também. Mais de 100 modos esportivos, legal também, arroz com feijão, não vai ter nada ali de muito especial, mas 100 modos esportivos aí atende a grande maioria das pessoas. A sua bateria tende a durar aí numa média de 10 dias, então já é superior também aos outros modelos que eu já falei por aqui. Lembrando que essa parte de bateria aí é muito específico de como você vai utilizar o smartwatch. Mas se a gente for falar de uma média geral de uso típico, 10 dias é uma durabilidade mais que suficiente para a grande maioria das pessoas. Então esse segundo modelo, na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício que a gente tem na nossa lista. E se você quiser aquela opção mais básica, mais bem feita, essa é a opção então para você ficar de olho. É claro que ainda tem muitos modelos aqui na nossa lista para eu trazer para vocês, essa é a nossa segunda opção, mas vale sempre ficar de olho também para aproveitar as oportunidades. E a nossa terceira opção eu não podia deixar fora da lista. Eu ainda acho que é o melhor smartwatch aí, custo-benefício do mercado. Eu não tiro ele do pulso como vocês estão vendo. Em outros conteúdos eu falei que eu ia usar o Solar Pro aí até desgastar, mas eu realmente gosto muito do Bip 6. É um smartwatch que nunca me decepcionou em nada. Sua autonomia de bateria ela é realmente surpreendente. Eu tô conseguindo fazer aí 12 dias, por exemplo. Então eu acho que é muito legal. A marca promete 14, eu chego entre 10 a 12 dias. São tantos dias que eu nem lembro, quando ele tá aí para acabar a bateria, eu simplesmente vou e carrego. Além disso, ele tem a sua tela AMOLED, corpo metálico, funcionalidades muito legais, GPS integrado, esportes aí de piscina. Então, se você quiser conferir vários conteúdos que eu tenho aqui, que eu tenho diversos mesmo, eu acho que esse foi o modelo que eu mais explorei no meu canal até hoje. Tem diversos conteúdos para vocês explorarem aqui no canal também, assim ajudando vocês a darem uma olhada nesse modelo especificamente. Mas basicamente ele tá aí na sua casa dos seus R$600, eu vou chutar alguma coisa assim. Já vi ele vendendo a 550, então vamos esperar que ele tenha uma boa promoção também. Eu tô sempre de olho nos preços e tentando atualizar os links aqui também para vocês. Então esse é um modelo que eu acho muito legal. Tela AMOLED 1,97 polegadas, é uma tela bem grandona como vocês estão vendo. Pulseira de excelente qualidade, no silicone muito bom. Eu ainda utilizo a pulseira original que veio, então eu não tenho nada a falar para vocês de ruim desse relógio. E tem mais de 140 modos de esporte também. Resumidamente, esses são aí os detalhes do Bip 6 da Amazfit, que na minha opinião continua sendo o melhor smartwatch de 2025. E se você utiliza o ecossistema da Samsung, eu não podia deixar de fora também a linha Galaxy Watch. Eu tô bem curioso para testar. Eu já tive um Watch 5 já no passado, faz bastante tempo, e quando eu migrei pro iPhone na época, eu acabei abrindo mão dele e comecei a utilizar a linha Amazfit. Bom, eu separei agora o Galaxy Watch 7, eu não vou colocar para vocês as linhas Ultra, essas coisas, porque eu acho que são muito caros, para minha opinião pessoal. O Galaxy Watch 7 para mim ele já funciona muito bem, tem bons recursos, e eu vou passar rapidinho para vocês. Eu consegui achar ele na faixa dos seus R$1.100 a R$1.300, é uma faixa meio ampla, mas vale a pena ficar de olho porque eu acho que na Black esses modelos mais caros tendem a ter um preço melhor, tendo descontos um pouco mais elevados do que as linhas mais baratas. Bom, tela AMOLED também, é claro, a Samsung não ia deixar de fora uma tela AMOLED. Eu acho que nessa parte, se a gente for falar de qualidade de construção, a Samsung está de parabéns para todos os seus produtos. Se você já é antigo no canal, eu fiz a migração de um iPhone pro Galaxy S25 Ultra e até hoje eu não me arrependi em nada. Então, em geral, a Samsung entrega uma qualidade muito boa. Bom, ele tem recurso de IA na saúde também, então ele ajuda a fazer alguns insights muito legais. Lembrando que a Samsung agora está investindo muito na parte de inteligência artificial. Eu mesmo já utilizo alguns recursos aí para o meu dia a dia, para o canal, para me ajudar em geral. E então, se você tiver uma IA que vai te ajudar a fazer análise dos seus dados de saúde, é muito bem-vindo e funciona muito bem. E a tendência é a Samsung só melhorar isso para o futuro. Bom, ele tem também aí a certificação de 5 ATM ou IP68,
o que garante que você pode afundar ele até 50 metros. Eu não gosto de colocar os smartwatches aí à prova de fogo, mas eu também aí nessa certificação eu não usaria com nenhuma preocupação. Você vai entrar na piscina, tomar um banho, eu usaria tranquilamente, assim como eu uso o BIP 6, por exemplo. Já falei em vários vídeos e eu não tiro ele do pulso de jeito nenhum. Bom, ele também tem GPS integrado, é lógico. É um smartwatch premium, ele é praticamente topo de linha, então tem também aí o seu GPS, vários sensores que você vai poder utilizar para o seu monitoramento de saúde e claro, a Samsung também investe muito nos seus sensores e na qualidade. Lembrando que o Galaxy Watch ele tem sensor de pressão arterial, então se você gosta de acompanhar também aí a sua pressão, desde lá do 5 eu já achava que funcionava muito bem, imagina agora na linha 7. Então, na minha opinião, ele funciona muito bem aí, baseados também nos feedbacks aí da internet. E aí, na minha opinião, esse é o meio termo premium, vamos chamar assim, é uma categoria superior desses outros que eu já trouxe aqui. Como vocês estão vendo aqui, é só uma demonstração. Então, por exemplo, o GTS 4 nem funciona mais o meu, só deixei aqui para ficar bonitinho o cenário, mas então a gente pode considerar que ele está numa categoria premium, né, que é uma categoria superior, mas ainda num preço relativamente acessível, lembrando que ele está entre seus R$1.100 a R$1.300. Então, se você está buscando smartwatch que vai fazer parte do seu ecossistema da Samsung, vai te entregar recursos premium com uma qualidade legal, vale a pena ficar de olho nesse modelo também. Próximo modelo que eu separei para vocês, galera, talvez é um modelo que vocês nunca ouviram falar ou uma marca que não é tão conhecida aqui no Brasil, mas é uma marca praticamente pioneira que tem aí na tecnologia. Então eu falo para vocês da Huawei, ou Huawei, como você preferir, o Watch GT6, que teve aí um grande feedback na internet. Todo mundo que já testou esse smartwatch falando muito bem, vários canais especializados também. Eu ainda não tive a oportunidade de testar um desses, até porque ele tá na sua faixa entre R$1.600 a R$1.700. E o nosso canal aqui, nosso canal Grifos, ainda não tem esse cacife todo para ir lá e ficar comprando um monte de produtos aí de quase R$2.000. Mas assim que eu puder aí, eu vou trazer para vocês essa gama de produtos. Então acompanha comigo os principais detalhes desse smartwatch que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, ele tem uma tela AMOLED de 1,32 polegadas, tem um GPS de dupla frequência, dizem que ele é impecável na sua detecção e na sua precisão dos dados também. Uma bateria impecável, pessoal. Dizem que dura até 21 dias. Se a gente for fazer uma margem de erro, então vamos jogar aí para 17, 18 dias. Já é uma utilização que é praticamente, na minha opinião, infinita. Você não vai ter nenhum problema com bateria nunca. Nem se você estressar esse smartwatch no seu máximo, você vai conseguir aí ter uma durabilidade de 1 ou 2 dias, como por exemplo a gente vê no Samsung ou mesmo no Apple Watch. Uma resistência à água e poeira IP69 e tem também a certificação 5 ATM, então você também pode afundar ele até 50 metros. E tem também mais de 100 modos de esportes, então na minha opinião, esportes suficientes para a grande maioria dos usuários. Pelo feedback geral, ele é muito robusto esse smartwatch, ele realmente é muito forte para você utilizar ele à prova de qualquer coisa. Então ele tem uma pegada bem esportiva, se você vai usar para o pedal, para fazer um trekking, qualquer coisa, escalada, é um smartwatch que vai te acompanhar muito bem, tem uma construção insana, numa qualidade muito boa. Então o pessoal tem um feedback muito legal também na internet. Mas se você corre, faz trilha, quer utilizar para uma pegada de esporte realmente hardcore, pode comprar esse modelo que o pessoal assim, ó, tem um feedback muito bom e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para não deixar a galera de iPhone de fora, porque eu não sou fanboy de nenhuma marca, eu não tenho nenhuma pretensão de ser fanboy, então o que for melhor para mim, eu vou trazendo aqui para vocês e vou trazer a minha opinião sempre sincera de qualquer produto que eu vá falar aqui no canal. Então vamos falar um pouquinho de Apple Watch. É um smartwatch que não é acessível para muita gente. Eu mesmo nunca tive, porque eu acho que não vale colocar 3, 4 mil reais num smartwatch. Eu prefiro investir em smartphone ou mesmo em videogame do que aí investir tanta grana no smartwatch. Mas então eu fui fazer aí uma grande pesquisa de qual modelo eu acho que vale a pena a gente ter se você quiser aí integrar ao ecossistema da Apple. Lembrando que eu não estou falando mal, eu só acho que é um produto caro. O ecossistema da Apple é um exemplo, na verdade eu acho que a Samsung está tentando chegar próximo ali, fazendo um monte de investimentos aí. Então se a gente for falar de algum Apple Watch, na minha opinião, vale a pena ficar de olho no Apple Watch SE, no caso especificamente terceira geração,
que é o que na minha opinião hoje vale mais a pena. Esse eu já tô vendo por aí por uma média de R$ 1.900 até uns R$ 2.500. Eu sei que é uma faixa muito ampla, mas aí, por exemplo, eu vejo rosa a 1.900. Então eu vou olhar a cor prata, tá 2,5 conto. Então eles têm muita variabilidade de preço. É imprevisível saber se a gente vai achar algum preço legal na Black, mas eu já consigo ver alguns preços de Black mais chegando ali na casa de 1.900, talvez 1.800. Então é um smartwatch aí que eu trouxe até como um plus aqui na minha lista, só para não deixar a Apple de fora e eu poder também trazer uma indicação se você quiser aí fazer parte do ecossistema da Apple. Bom, tela retina é uma tela OLED basicamente. E falando aí, pô, a Apple é impecável na construção dos seus aparelhos, mesmo na linha SE, que é uma linha mais capada e mais simples, vai ter recursos aí suficientes para que você não tenha nenhum problema. Como eu já disse, integra no ecossistema da Apple, então ele já vai fazer ali, você tem um iPhone, vai aparecer a bateria, vai fazer toda a sincronização automaticamente, notificação, essas coisas, é uma configuração super simples e intuitiva, então se você é um usuário comum, vamos chamar assim, você não vai ter nenhum problema. Basicamente é ligar, sincronizar com o seu iPhone e utilizar ele tranquilamente. Ah, eu tenho um MacBook, também vai detectar e vai fazer aquela parte do ecossistema. O que eu acho, na minha opinião, que a Apple é impecável, são aparelhos de excelente qualidade de construção. Os caras dão aula, não tem nem o que falar. Então se você usa o iPhone e gosta, vale a pena ficar de olho nesse modelo também. Rapidinho falando de sensores também, tem basicamente sensores que eu trouxe na Samsung, lembrando que aí eles são grandes concorrentes diretos. E também tem uma desvantagem, na minha opinião, que o Apple Watch, como todo mundo sabe, não tem uma grande autonomia de bateria, então não é incomum a gente ver pessoas falando que dura no máximo um dia. Então você basicamente vai ter que fazer que nem o celular. Você vai utilizar durante o dia e colocar para carregar à noite, como a grande maioria das pessoas faz. Quando eu utilizava o Galaxy, eu nunca tive problema com isso, mas aí, se eles durassem uma bateria média aí de 7, 8 dias, seria, na minha opinião, um pouco melhor. Falando especificamente do Apple Watch, se você quer aí utilizar iPhone e tá procurando um, na minha opinião, esse é o custo-benefício para vocês ficarem de olho e não errarem na escolha. Pra gente não estender demais esse vídeo também, vamos fazer um resumo rápido aí do que eu acho de cada modelo que eu trouxe por aqui. Bom, que é aquele smartwatch custo-benefício baratinho que vai te entregar boa qualidade de construção, uma tela AMOLED, desde que você não queira utilizar para grandes esportes, uma coisa muito elaborada, dá uma olhada aí na Hailu, o Solar Plus. Também, se quiser ver o Solar Pro, tem a mesma pegada, não é um smartwatch ruim, mas eu achei o Solar Plus um pouco mais legal, tendo um preço bem atrativo também. Se você quer pagar baratinho e ter aquele pacote completo que entrega bons recursos e não vai passar dos seus R$ 500, dá uma olhada aí no Watch 5 Lite aí da Redmi, que eu acho que tem bons recursos e tem uma qualidade muito boa também. Se você achar uma diferença de preço muito pequena entre o Redmi Watch 5 e o Amazfit Bip 6, eu ainda acho que o Bip 6 é o smartwatch superior, então vale a pena vocês ficarem de olho. Eu não preciso nem puxar sardinha pro Bip 6, que eu já falei aqui, não tenho nenhum medo de falar para vocês, que na minha opinião é o melhor smartwatch de 2025. Depois disso, galera, a gente fala aí da Samsung, ecossistema Samsung, um smartwatch que vai te custar aí um preço, na minha opinião, razoável. Se você está buscando recursos mais premium, uma qualidade superior, dá uma olhada no Samsung, que é uma excelente opção para vocês. O Huawei Watch GT6 é um smartwatch com excelente custo-benefício, durabilidade, construção e robustez. Se você vai fazer esportes mais pesados, acho que vale a pena ficar de olho nele, dar aquela investida um pouco mais, talvez uma parceladinha, mas é um smartwatch que vai entregar para vocês uma excelente qualidade, que é colocar no pulso, fazer seu esporte e não ter nenhuma preocupação. E se você vive no ecossistema da Apple e quer ter aquela integração certeira, na minha opinião, o Apple Watch SE vai te entregar uma qualidade surpreendente com um preço acessível. Então, mesmo sendo aí um preço bem alto, na faixa dos seus R$ 2.000, eu acho que vale a pena se você quer ter aquela experiência completa, beleza? E se você já teve algum desses, está de olho, gostou de algum deles, deixa no comentário que eu quero saber o que vocês acharam. Também estou aceitando sugestões de vídeos aí, então vocês podem trazer para mim as suas sugestões ou mesmo darem a sua opinião aí sobre essa listinha que eu separei para vocês, beleza? E se você gostou do conteúdo e quer conferir outros conteúdos que eu tenho aqui no canal, agora eu vou deixar uma playlist sugerida aí para vocês darem uma olhada em outros conteúdos que eu tenho por aqui. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.